Atenção, notícia urgente, portanto, deixe seu like para fortalecer o canal. Quando tem notícia urgente, a gente está lá. E não é uma notícia boa para o Flamengo. Atenção, hein? A Procuradoria do STJD quer punir o Flamengo, entrou com uma ação no STJD para um julgamento em primeira instância para que o Flamengo perca o mando de campo no Campeonato Brasileiro de Futebol. Primeira instância, tá, pessoal? Essa informação foi trazida em primeira mão pelo companheiro Igor Siqueira, competentíssimo repórter do All Sport, confirmada aqui pelo canal. E por que isso? Por causa da briga, do caos no entorno do Maracanã após o jogo contra o Vasco da Gama. O último jogo contra o Vasco, empate por 2-2 no campo, e inclusive morreu um torcedor do Flamengo, do Vasco, melhor dizendo, morreu um torcedor do Vasco após esta partida na briga generalizada por ali. E a Procuradoria entende que o Flamengo é responsável pela segurança do entorno do Maracanã, naquele perímetro do Maracanã. Ora, o Flamengo é polícia agora? Não entendi essa história, tá? O Flamengo está sendo enquadrado no artigo 213 e deve ainda pagar uma punição, uma multa de R$100 mil de acordo com a Procuradoria, tá? Então é assim, eu vou explicar para você porque eu sou terminantemente contra essa possível punição que o Flamengo pode sofrer. E tem mais, a gente vai falar sobre a choradeira do Palmeiras em relação ao gol anulado. O Palmeiras publicou uma nota patética e que não diz a verdade sobre a resolução da Confederação, da Comissão Nacional de Arbitragem da CBF. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo, que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site da BandBet, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo, hein? Aponte agora a sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela e você será direcionado para a capa do site da BandBet. Ou então você pode digitar no seu browser o endereço bandbet.bet.br após assistir a este vídeo. Pronto, a mágica tá feita, você acessou a capa do site. E aí você vai no botão Copa do Brasil e já há lá as melhores oportunidades do mercado, as melhores odds do mercado para o jogo entre Vitória e Flamengo na próxima quinta-feira, pela quinta fase da Copa do Brasil, hein? Olha só, o Flamengo tem uma missão complicada, o Flamengo precisa arrancar um empate contra o Vitória no Barradão para se classificar para a próxima etapa. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Vamos lá, então. Primeiro, o Flamengo não é polícia, tá? Então o Flamengo não pode ser responsabilizado pelo caos que aconteceu no entorno do Maracanã. 2, eu sou terminantemente contra essa punição, essa possível punição, porque o Flamengo, ele não tem o que fazer. E aí é o seguinte, tem que ser punido o CPF. Quem foi o responsável pela baderna, ser punido, né? Não punir, afastar do estádio torcida organizada. Não é por aí. Tem que identificar quem causou a morte de um torcedor do Vasco, o que é um incidente lamentável, que a gente repudia, mas o Flamengo não pode ser responsabilizado pelo ato de um torcedor do clube, ou de alguns torcedores do clube. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Então é a mesma coisa, eu sou coerente. Por exemplo, eu sou contra o fechamento ali da arquibancada, de um setor da arquibancada da Arena do Corinthians, no jogo entre Corinthians e São Paulo, por causa daquele caso, né? E aí todo mundo paga por isso? Não, tem que ser identificado um imbecil que causou a baderna, né? E aí pronto, ele ser afastado do estádio, ser preso e pronto, acabou. Não diz respeito nenhum à instituição. A instituição não tem que fazer, a não ser ajudar a identificação da pessoa. Então tem de haver uma contribuição, né? Então a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do futebol brasileiro está enfiando os pés pelas mãos. E aí
Você vai se perguntar, pô, o Flamengo pode ser punido, vai ser julgado nessa quinta-feira e vai perder o mando de jogo contra o Palmeiras? Não, não, porque não haveria tempo hábil para isso. Então pode ser que seja no jogo contra o Curitiba. Mas assim, é um fato absolutamente lamentável, repito, isso tem que mudar. O entendimento da Procuradoria, do STJD, tem de mudar, porque um clube, repito, não pode pagar por um erro de um ou de alguns indivíduos. E outra, o Flamengo não tem poder de polícia. Esses imbecis que fizeram isso têm de ser presos e afastados dos estádios de futebol. Isso não significa ter torcida única, eu sou terminantemente contra essa excrescência. E vamos falar também sobre o chororô do Palmeiras, hein? O Palmeiras publicou na noite desta quinta-feira uma nota em que diz que, atenção, a Comissão Nacional de Arbitragem entendeu que houve um erro, tá? Do árbitro Rafael Rodrigo Klein no jogo contra o Remo, ao anular o gol do Flaco Lopes. Na verdade, o gol foi marcado pelo Bruno Flux e o lance tem a assistência do Flaco Lopes, ele de fato toca com a mão na bola. E aí, a apuração, inclusive em primeira mão do companheiro Mauro César, eu confirmei isso aí no canal também, é de que não houve esse entendimento. Não houve esse entendimento na Comissão Nacional de Arbitragem. Houve o entendimento de que é um lance interpretativo. Ou seja, não tem nada a ver, que o Palmeiras não pediu a punição ao árbitro. Como é que vai pedir uma punição de algo que a Comissão Nacional de Arbitragem entende como interpretativo? E cita Ramon Abate-Abel na nota. O que é pior, cita Ramon Abate-Abel na nota. Tá tudo citado lá, tá? Então não tem nada a ver, absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, não existe isso de o Palmeiras não poder pedir punição. Essa nota tá errada. Tá errada. Essa é uma guerra de narrativas que já começa visando o jogo contra o Flamengo no próximo dia 23. Então, duas coisas importantes que vocês têm de saber nesse vídeo. Primeiro, o Flamengo não corre o risco de perder o mando de campo nesse jogo contra o Palmeiras, tá? Independentemente da decisão que pode ser prejudicial ao Flamengo, tomada pela primeira instância do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Brasil, nesta quinta-feira. 2, essa nota no Palmeiras está errada. Essa nota não condiz com a realidade, tá? Então é importante você saber isso, beleza? Não há possibilidade de punição ao Rafael Rodrigo Klein, porque, de acordo com a Comissão Nacional de Arbitragem, é um erro interpretativo. Ou seja, eu posso ter uma leitura, você pode fazer outra. Isso não é passível de punição. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.